Hoje, dia 20 de março, estamos no terceiro domingo do tempo da Quaresma. A partir deste domingo, a liturgia da palavra centra-se abertamente no tema da conversão para a renovação batismal. A conversão, antes que seja demasiado tarde, é a resposta adequada à paciência de Deus. Converter-se é a resposta e a atitude que devemos buscar. Conversão urgente. Todavia, há uma diferença entre viver a urgência da conversão como uma ameaça ou como um convite libertador. No caso da ameaça, a iminência do juízo de Deus cria angústia. Como convite libertador, pelo contrário, trata-se de um apelo estimulante que gera alegria porque nos liberta do lastro que nos impede de crescer como pessoas, como irmãos e irmãs. Vamos então ouvir o Evangelho de hoje e a seguir a reflexão que Padre Geraldo preparou para nós. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados dos que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Terceiro domingo da Quaresma. Se vocês não se converterem, irão morrer todos do mesmo modo. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste terceiro domingo da Quaresma nos convida a refletir sobre a conversão. Esta realidade tão humana e tão necessária para sentirmos a misericórdia e a bondade de Deus. Havia no tempo de Jesus uma mentalidade, uma ideia, uma concepção de que o sofrimento, a dor, a desgraça era uma espécie de castigo por causa do pecado. Como se Deus castigasse aqueles que erram, aqueles que pecam, aqueles que o ofendem. E nós sabemos que isso vai contra a essência de Deus, porque Deus, na sua essência, Ele é pura bondade, pura misericórdia. Por isso, quando vão dizer a Jesus daqueles galileus que morreram assassinados pela maldade de Pilatos, Jesus vai dizer que se vocês não se converterem, vão morrer do mesmo modo, porque eles não eram mais pecadores do que vocês. E Jesus traz ainda um outro fato histórico de uma tragédia, de uma torre que teria caído e matado tanta gente. E vai dizer a mesma coisa. Eles não foram vítimas desta tragédia por serem mais pecadores do que os outros. É um alerta, queridos irmãos e irmãs, para nós que às vezes temos a tentação de nos colocar numa posição de justos, de santificados, de puros diante de outros pecadores. Quando achamos que o mal acontece ao outro porque ele é pecador. Então Jesus tira isto como sendo
resultado da vida da pessoa. Por isso ele vai insistir na conversão. Se vocês não se converterem, vão morrer do mesmo modo. E o que é se converter-se? Converter-se é voltar-se para Deus. É viver da graça e do amor de Deus. Converter-se significa pautar a vida segundo os ensinamentos de Deus. E Deus tem paciência conosco. Nós ouvimos essa história que Jesus conta da parábola, em que a figueira não produzia frutos, e o dono diz: corta essa figueira que ela está ocupando lugar à toa. É um alerta para nós também. Nós não estamos aqui nesse mundo apenas de passagem. Nós somos chamados a produzir frutos. Frutos de justiça, frutos de amor, frutos de bondade, frutos de solidariedade. Deus espera isso de nós, Deus quer isso de nós. O agricultor vai pedir paciência. Dê mais um tempo, vou cuidar mais. Se ela não produzir frutos, então a cortará. Deus é assim, Ele nos dá o tempo, Ele é magnânimo. Ele tem paciência conosco, porque o que Ele quer é a conversão do pecador, não a sua morte e não a sua condenação. Mas, queridos irmãos e irmãs, a conversão só é possível se nós nos colocarmos nesta atitude de quem sente a presença de Deus. Inclusive nos momentos de dor e sofrimento. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Êxodo, nos revela isto. Um Deus humano, um Deus presente. Quando Moisés, pastoreando o seu rebanho, vê aquele fenômeno da sarça ardente, vai verificar o que é. E Deus o vê, e Deus o chama daquele fogo. Deus se revela a ele como um ser reluzente. E vai dizer, e vai se apresentar como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E vai dizer exatamente isto, que é um Deus sensível, que está sempre presente na vida do povo. E aqui há 4 verbos que caracterizam esta ação de Deus em favor do povo. Um Deus sensível. Eu vi o sofrimento do meu povo. Eu escutei o grito do meu povo. Eu conheço o sofrimento do meu povo. E eu desci para libertar o povo. Deus é um Deus que vê, é um Deus que escuta, é um Deus que conhece, é um Deus que age. Desce para salvar e libertar. Indagado por Moisés, quem vou dizer que me enviou? Deus diz, eu sou. Você vai dizer, eu sou me enviou a vocês. Esta expressão, eu sou, significa que Deus é sempre presente na nossa vida. Por isso a conversão é viável, é real, porque Deus está conosco. Queridos irmãos e irmãs, olhando às vezes a nossa vida, todo esse tempo que estamos vivendo de pandemia, de guerras, de pobreza, de desigualdade social, de desrespeito a leis que protegem os indígenas, de desrespeito a tantas outras pessoas que sofrem discriminação, nós às vezes nos perguntamos, onde está Deus? Deus está vendo, Deus está escutando, Deus conhece e Ele está junto do povo para libertar e salvar. A nossa conversão deve nos levar a ter esta mesma atitude de Moisés, de ir ao encontro dos faraós presentes no mundo hoje para exigir a libertação do povo. E isso significa exigir que se respeitem os direitos humanos, que se respeite a dignidade da vida humana. Essa é uma tarefa da qual nós não podemos nos esquivar. Na carta de São Paulo aos Coríntios, ele também faz memória ao povo de Deus no deserto. E vai dizer que lá no deserto houve momentos em que o povo murmurou contra Deus também. Aquele que vive a verdadeira conversão jamais vai murmurar contra Deus, porque sente a sua presença dentro de si.
Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, vamos pedir a Deus esta graça de uma verdadeira conversão, que nos faz sentir a sua presença amorosa, misericordiosa, libertadora entre nós. E nos disponhamos a ser enviados por Ele ao encontro daqueles que hoje vivem a dor da opressão, da exploração e da exclusão. Provaremos a nossa conversão quando de fato nos colocarmos nesta atitude de resposta positiva ao chamado e ao envio que Deus nos faz para construir uma sociedade nova, justa e fraterna, de irmãos e irmãs que sonham um mundo novo para todos e para todas. Amém. Paz e bem. Jesus vem nos mostrar hoje, através de exemplos, de parábola, a necessidade de convertermos e estarmos prontos diante de Deus, de trilhar o caminho do bem, buscando uma nova vida através de nossas ações, de sermos árvore que floresça, árvore sadia, que floresça, que dá bons frutos de justiça e amor. E fazendo uso das palavras do Padre que acabamos de ouvir, que para mim ficou uma missão muito grande, que a conversão só se torna possível se colocarmos Deus sempre presente em nossa vida. Olha que lição de vida, que lição para a nossa vida. E andorinha um lugar para vocês filhotes. Deus altares, ó Deus e Senhor do universo. Deus altares, ó Deus. Chegando ao final de nossa reflexão, que nós possamos nos colocar na presença de Deus em atitude orante. Hoje é domingo, busque participar na vida de sua comunidade, participe da Eucaristia, ela é sustento para a nossa caminhada. Rezemos. Bendizemos-te, Pai, porque és paciente e compassivo, um Deus lento para a ira e rico em misericórdia e bondade. Não queres a morte do pecador, mas que se converta e viva. Por isso nos convidas continuamente a uma conversão libertadora. Mas estamos instalados com muito agrado na mesquinhez, na sombra estéril de uma frondosidade apenas aparente. Converte, Senhor, o nosso coração aos valores do Teu reino, pobreza e desprendimento, perdão e fraternidade, paz e concórdia, amor e justiça, alegria e generosidade, paciência e esperança. Assim seremos homens e mulheres novos, filhos da Tua ternura, cristãos verdadeiramente maduros e guiados pelo Teu Espírito. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.